Quais são os seus pontos fracos? Essa é uma das perguntas de entrevista de emprego mais comuns e é uma pergunta importantíssima. Nesse vídeo eu vou lhe ensinar a responder essa pergunta, não só de uma maneira que não vá lhe eliminar do processo de entrevista de emprego, mas de uma maneira que vai lhe destacar perante os outros candidatos. Para responder essa pergunta, qual é o seu ponto fraco, você primeiro tem que entender o que está na cabeça do entrevistador. Por que essa pergunta é feita? Muitas pessoas dizem que essa é uma pergunta ofensiva, que não deveria ser feita e seria melhor se você se recusasse a responder. Não escute essas pessoas. Existe um motivo para qual essa pergunta é feita. Para entender por que essa pergunta é feita, nós temos que nos colocar na posição do entrevistador. Por que o entrevistador precisa fazer essa pergunta? Por que essa pergunta é tão importante numa entrevista de emprego? Todos nós sabemos como está a economia, não só no Brasil ou em Portugal, mas no mundo inteiro. Então se coloque na posição do entrevistador. Como que ele pode encontrar a melhor pessoa para essa posição da maneira mais rápida possível? Essa maneira é desqualificação. O entrevistador quer desqualificar as pessoas o mais rápido possível. E isso acontece no currículo. Se você tem um currículo ruim, o entrevistador vai lhe eliminar rápido. É isso que ele está buscando nos currículos. E isso certamente vai acontecer na entrevista de emprego. O entrevistador vai tentar lhe desqualificar o mais rápido possível. E essa é uma das melhores perguntas para desqualificar um candidato. Qual é o seu ponto fraco? Então, antes de sabermos como responder essa pergunta, é importante sabermos como não responder essa pergunta. O que vai nos desqualificar imediatamente? Existem certas coisas que irão nos desqualificar imediatamente. Se você disser, eu sou alcoólatra, eu sou viciado em drogas, eu sou desonesto, essas são coisas que lhe farão perder o emprego imediatamente. Isso é um tanto óbvio, mas mesmo assim precisa ser dito. É óbvio que falhas de caráter vão lhe desqualificar imediatamente, mas existem outros tipos de defeito que também vão lhe desqualificar imediatamente. Falhas de personalidade. Quando você der uma resposta a respeito de quais são os seus pontos fracos, você não pode citar falhas de personalidade. E quais são falhas de personalidade? Uma frase que algumas pessoas gostam de usar é eu tenho pavio curto. Essa é uma falha de personalidade. A pessoa está propensa à briga. Quando você diz que um dos seus defeitos é uma falha de personalidade, imediatamente, na cabeça do entrevistador, ele vai pensar em quanto tempo que ele vai ter que gastar para lhe gerenciar. Não gerenciar o seu trabalho, mas gerenciar a sua personalidade. Imediatamente, na cabeça do entrevistador, a resposta vai ser não vale a pena. Você não quer voluntariar falhas de personalidade. Todos nós temos campos na nossa personalidade que nós precisamos melhorar, mas quando você voluntaria uma falha, um defeito de personalidade, você vai estar acelerando o trabalho do seu entrevistador e ele irá lhe reprovar imediatamente. Mas então, quais são os defeitos que você deve voluntariar quando essa pergunta é feita? Qual o seu maior defeito? O que você quer responder na pergunta quais são os seus maiores defeitos ou qual é o seu maior defeito é um defeito de qualificação profissional. Porque pense no seguinte, qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Obviamente você não quer dar uma falha de profissionalização que vá ao encontro do trabalho que você está aplicando. Por exemplo, se você estiver aplicando para uma posição que requer contato com estrangeiros, você não vai querer dizer que seu inglês é ruim. Se você está aplicando para ser um vendedor, você não quer falar que tem timidez para falar com estranhos. Leia os requerimentos da profissão a qual você está aplicando e veja alguma fraqueza que você tem no seu currículo que não seja necessário para o trabalho que você está aplicando. Eu vou dar alguns exemplos genéricos que podem te ajudar a como pensar e a como responder essa pergunta. Exemplo número 1. Eu sou uma pessoa introvertida e eu tenho dificuldade num grupo de pessoas em expressar as minhas opiniões e em dar as minhas ideias. Na cabeça do entrevistador, ele provavelmente vai pensar, com o tempo, você vai se enturmar melhor com seus colegas de trabalho e vai ter mais liberdade de falar, vai ter mais coragem para falar as suas ideias. Ou, quem sabe, com um pouco de ajuda, eu possa extrair as ideias que estão dentro da cabeça dessa pessoa. Veja como esse é um problema que pode ser consertado. Não vai precisar da gerência constante da companhia. Mas apenas dar um defeito não é o suficiente. Assim como no vídeo anterior, nós temos que ter uma resposta com 3 passos. Problema, esforço, resultado. O problema é mais fácil. Eu sou introvertido. Mas você tem que prosseguir a resposta com esforço. O que você está fazendo para resolver esse problema?
No caso de ser introvertido, você pode continuar essa resposta mais ou menos assim: eu sei que esse é um problema, e eu já fui aconselhado algumas vezes a me expressar mais em reuniões, a me expressar mais com clientes, ou com estranhos, ou mesmo com meus familiares. Eu tenho lido alguns livros para me ajudar a melhorar esse problema. Um dos meus livros que eu estou lendo recentemente é do Tony Robbins, Como Despertar o Gigante Dentro de Você. E eu tenho tomado passos pequenos para melhorar cada vez mais nesse aspecto. Por exemplo, cada vez que eu vou ao supermercado, eu tento cumprimentar um estranho e começar uma conversa. Eu vejo que geralmente com as pessoas mais idosas funciona mais fácil, então eu tenho trabalhado para melhorar nesse aspecto. Você viu como a continuação da resposta lhe coloca num patamar mais alto do que quando você começou? Você começou com um problema: eu sou introvertido. Mas você passa por esforço: eu tenho lido, eu tenho me esforçado para melhorar. Tão pronto você fala: eu tenho lido, isso vai acender uma lâmpada na cabeça do entrevistador. Você lê? Isso já lhe põe nos top 10%, 5% dos aplicantes de emprego. Se você disser que está lendo um livro para melhorar a sua situação, você já vai estar no topo da impressão do entrevistador. E você conclui com o resultado: eu tenho conseguido começar conversas pequenas com pessoas no supermercado. E eu tento conversar com os idosos, que geralmente são mais fáceis. Você viu como você começou com um problema, fez um esforço e atingiu uma solução. É isso que o entrevistador quer ouvir. Vamos tomar um segundo exemplo de como você pode responder essa pergunta. Qual é o seu maior defeito? Você pode dizer algo assim: um dos meus maiores problemas é que eu sou detalhista demais, e isso por vezes acaba consumindo uma quantidade excessiva do meu tempo. E eu sei que por vezes é necessário ser bastante detalhista, mas muitas vezes eu poderia ser menos detalhista e entregar o projeto de uma maneira muito mais rápida. Eu tenho estudado para melhorar nesse assunto, e uma das frases que entrou na minha cabeça é de um livro que eu estou lendo, de um filósofo de negócios, Jim Rohn. O tema do livro, se eu não me engano, é Filosofias para uma Vida Melhor. E essa frase é: não gaste tempo excessivo em coisas pequenas. Eu penso nisso toda vez que eu me sinto inclinado a gastar muito tempo para resolver uma coisa. Às vezes, não vale a pena gastar esse tempo todo para resolver uma coisa pequena. Eu estou tentando ser mais ciente da importância do meu tempo e de como aplicar esse princípio na minha vida. Essa resposta segue exatamente os mesmos parâmetros da resposta anterior: problema, esforço, resultado. O meu problema é que eu sou muito detalhista, e isso gasta muito do meu tempo. Você leu o livro de um filósofo famoso, Jim Rohn, e você aprendeu uma coisa, uma frase nesse livro. Como essa frase afeta o seu dia a dia? O que você faz todos os dias quando você se sente tentado a gastar muito tempo para resolver um problema pequeno? E a consideração final é: por favor, não dê aquelas respostas furadas de eu sou muito perfeccionista. eu gosto de agradar todo mundo. Eu tenho um espírito de liderança forte. Essas respostas também vão lhe desqualificar, porque na cabeça do entrevistador ele vai estar pensando: não me venha com chorumelas. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, isso ajuda bastante o canal. Eu estou trazendo esse conhecimento para vocês e apreciaria muito se vocês pudessem dar um cliquezinho apenas no botãozinho. Eu vou deixar links no final para outros vídeos. Assista esses vídeos e se prepare para sua entrevista de emprego. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Boa sorte e te vejo no próximo vídeo. Todos nós sabemos como está a economia, não só no Brasil, ou em Portugal, ou no mundo.